sermos apercebidos espiritualmente, porque o nosso adversário usa de muitas formas, de muitas artimanhas, para que nós não permaneçamos em Jerusalém. Porque permanecer aqui foi o que Jesus disse aos seus discípulos: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele só deu ordem aos discípulos para que saíssem de Jerusalém depois que eles fossem revestidos de poder. Nós não podemos sair da presença de Deus, nós não podemos sair da casa do Senhor se nós não temos uma ordem expressa dele para realizarmos uma determinada missão, uma determinada tarefa. Nós temos que ter a direção, a orientação, a sabedoria do Espírito de Deus. Aleluia, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque se nós sairmos fora da direção de Deus, nós podemos morrer, irmãos. Morrermos tanto fisicamente como espiritualmente. E há muitos que já saíram da presença de Deus, já foram para o mundo, deixaram a igreja, deixaram Jerusalém e foram lá fora e não voltaram mais. Uns já morreram fisicamente, outros estão mortos espiritualmente. E nós temos que dar valor a este lugar, porque aqui Deus renova a nossa vida, aqui Deus renova a tua vida, adolescente. Aqui o mesmo Deus é ontem, hoje e eternamente. Ele continua a batizar no Espírito Santo, Ele continua a curar enfermidades, Ele continua a realizar milagres no nosso meio. E eu tenho a certeza que nesta noite a palavra de Deus fala ao teu coração. O Espírito de Deus toca no teu coração e te pergunta: onde você está? Você está em Jerusalém? Você está sendo diariamente revestido da presença e do poder de Deus? Porque ninguém, irmãos, conseguirá suportar os dias maus, os dias difíceis que estamos vivendo, se nós não permanecermos em Jerusalém para recebermos o poder de Deus, o poder que renova a nossa vida e que nos dá alento para continuarmos a nossa jornada. Aleluia. E Simei foi atrás daquilo que lhe interessava, daquilo a qual ele estava preso. E diz a palavra do Senhor no versículo 41, que quando Salomão soube que Simei havia saído de Jerusalém, ele foi a Gabe e voltou, e mandou então chamá-lo. Ele perguntou: não dei ordem a você, em nome de Deus, para ficar em Jerusalém, senão morreria? E você respondeu: muito bem. No princípio, Simei aceitou a palavra do rei, aceitou a palavra que o rei tinha dito para ele. Aleluia. E ficou durante 3 anos morando em Jerusalém. Mas a vontade dele não era ficar em Jerusalém. O desejo dele não era ficar em Jerusalém, não era permanecer morando em Jerusalém, porque senão ele tinha obedecido à voz do rei. E quantos irmãos desobedecem à voz do rei e não voltam mais? Eu acredito que Deus tinha um grande projeto na vida de Simei. Eu acredito que se ele tivesse permanecido em Jerusalém, ele teria alcançado muitas vitórias de Deus para a sua vida. Mas ele não quis, ele desprezou a oportunidade. E muitos irmãos estão desprezando a oportunidade, estão desprezando o dia das coisas pequenas. E a palavra do Senhor nos diz que há
despreza o dia das coisas pequenas. Sabe por quê? Porque não dão mais valor para um culto como esse. Porque um culto de adolescente, eu não vou. Mas o mesmo Deus que opera no culto de adolescentes é o Deus que opera no culto de jovens, é o Deus que opera no culto do ciclo de oração das irmãs, é o mesmo Deus que nos abençoa, que fala conosco. O importante é nós permanecermos em Jerusalém, porque fora das portas, dos muros, fora da igreja aqui, irmãos, é só sofrimento, é só tristeza. Nós temos que aproveitar este momento, porque passa tão rápido um culto como este, passa tão depressa, e daqui a pouco nós temos que nos deparar com o mundo, nós temos que nos deparar com o pecado que está ao nosso derredor, procurando nos tragar. E se nós não estivermos cheios da autoridade de Deus, da unção do Espírito de Deus, nós não vamos ter condições de vencer. Mas Jerusalém, meus irmãos, é lugar de receber vitória. E aqui não é outro lugar senão Betel. Aqui é Betel, aqui é a casa de Deus, é o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida eterna para todo sempre. Sabe por que eu digo que Deus já falou comigo hoje? Porque quando eu entrei neste santuário, eu dobrei os meus joelhos naquela cadeira e comecei a conversar com Deus. Eu disse: Deus, fala comigo. Eu quero que tu fale comigo. Preciso, tenho esta necessidade, assim como todos os irmãos. Eu ajoelhei ali e daqui a pouco chegou o irmão Aniceto. E eu disse: Jesus, falei no meu espírito, eu e Deus. Usa o irmão Aniceto para falar comigo, Jesus. Usa esse irmão para falar comigo hoje. E eu sentei, ele sentou, eu cumprimentei ele. E ele olhou para mim assim, pegou na minha mão e me entregou uma mensagem assim, dizendo que Deus é poderoso para conceder-te muito mais abundantemente além daquilo que tu possas pensar ou imaginar. E eu glorifiquei